Boa noite, que a graça, a paz e a presença de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu não sei como você está nessa tarde, nessa noite, se você está bem, se você está abalado com algum resultado de exame, com alguma decepção, com algo entristecendo o seu coração, com alguma dificuldade muito grande, mas eu sei que o Senhor tem planos de paz, de prosperidade para a sua vida. Eu gostaria que você entrasse na presença do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta do quarto e nos ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor, Deus de Israel, e dizer a Ele as nossas necessidades, dizer a Ele as nossas enfermidades. E Ele é Deus soberano e poderoso que pode ouvir e responder ao nosso clamor. Nós estamos hoje encerrando Eclesiastes. É claro que nós tiramos somente algumas partes que são mais, não digo importantes, porque todo o livro mas que chamam mais a nossa atenção. Mas você poderia estar lendo mais calmamente todo o livro novamente, e você vai passar por onde nós estudamos e sua vida vai ficar fortalecida. Eu queria ler para você o capítulo 12, diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer algum. É muito claro o que a palavra está dizendo. Está dizendo para mim e para você, está dizendo para você dizer isso para o seu filho, para ele se lembrar de Deus quando ele ainda é jovem. Por quê? Porque vai chegar dias na vida dos nossos filhos e na nossa vida, de todos nós, que serão dias difíceis. E nós vamos dizer assim, como a palavra está dizendo, não tenho neles prazer algum. O que seria, esses dias difíceis? É uma declaração, quando nós estudamos esse versículo, é uma declaração maravilhosa da idade avançada, com as suas enfermidades, Quando a pessoa vai ficando mais velha, começam a aparecer tantas dificuldades, não é verdade? O nosso corpo já está sem força, Então isso fala da falta de interesse, por ideias, por conversas, fraqueza do corpo. Posso dizer também fraqueza dos braços, das pernas, nas costas, problemas nos dentes, na vista. Tudo isso é o que a palavra de Deus está dizendo hoje. Falta de assunto para falar, fraqueza na voz, vertigens, tonturas. Todas essas coisas acompanham a pessoa de idade. E nós vemos que essa fragilidade do corpo, quando você buscou a Deus desde a tua juventude, você tem uma força interior que se renova dentro de você. O seu corpo pode estar até enfermo e doente, mas dentro de você tem um espírito renovado todos os dias. É uma paz com Deus, uma força com Deus, uma alegria com a presença do Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Busque o Senhor enquanto você tem decisão, você tem ainda condições de decidir por Ele, de estudar a sua palavra, de obedecê-lo, de andar com Ele. E quando você ficar velho, você não vai se tornar aquela pessoa amarga, aquela pessoa inconveniente, que os familiares não gostam de ficar perto. Porque essa pessoa, ela é uma pessoa carnal somente. Então, tudo aquilo que ela sempre foi vai potencializar no final da vida. E ainda tem toda essa parte do corpo que eu disse para você, o corpo enfraquecendo e se preparando, para apagar a vela, Você entende? Tem um outro versículo que diz assim, no versículo 6, sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O que esse versículo está falando? Eclesiastes 12, 6.
está falando que está chegando a hora da morte. Quando o cordão de prata rompe, quando a taça de ouro quebra, quando o cântaro despedaça, está querendo dizer da fragilidade do ser humano. Quando esse ser humano está caminhando para a decadência do corpo, é porque a hora da morte está chegando. E o versículo 7 diz assim: o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. É isso que nós temos, é para isso que nós temos nos preparado aqui todos os dias, por quase 4 anos, estudando a palavra de Deus, para que a gente possa amar essa palavra, amar esse Deus que é o Deus da palavra. A palavra de Deus é Deus falando conosco, Ele nos preparando para esse dia da nossa vida, quando o pó volta à terra e o espírito volta para Deus, se você o escolher. É muito claro e é muito certo e é muito sério. Você precisa escolher Jesus Cristo, porque sem Jesus, quem não tem o Filho Jesus Cristo não tem a vida eterna. O corpo volta à terra, mas o espírito não volta a Deus quem o deu. Somente se você escolher e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o versículo 8 diz assim: tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Ele tem uma outra tradução que Salomão diz assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é sem sentido. Essa correria da vida, esse trabalho muito forte, esse trabalho pesado, as preocupações enormes. Vai chegar um dia que nada disso mais terá proveito. A conclusão do livro que o rei Salomão faz é assim, versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele era tremendamente sábio, né? Ele ensinou palavras certas. Ele escreveu o que é reto e o que é verdadeiro. Versículo 13, encerrando o livro, diz: agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Versículo 14, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Aqui Salomão encerra, né? Eu creio aqui que ele encerra os 2 livros, né? Provérbios e Eclesiastes. Ele encerra com uma conclusão tremenda, que dizendo assim, de tudo isso que nós aprendemos, de tudo isso que eu ensinei para vocês, de tudo isso que Deus está falando para vocês, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. E ele ainda diz mais: cuidado, porque o Senhor trará a julgamento todas as obras que você fez. Tem obras que nós praticamos que ainda estão escondidas, que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E você será julgado por essas obras. Mas ainda dá tempo. Enquanto tem vida, ainda dá tempo. Chegue aos pés do Senhor, se renda. Peça perdão ao Senhor pelas obras que você tem feito. E vamos pedir a Ele que nos capacite a fazer obras que sejam verdadeiras, que sejam obras eternas e obras que nos levarão a passar, né, não por julgamento, mas sim pelo aplauso do nosso Deus, que o nosso Deus possa se agradar com as nossas obras. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite e faça desse livro a direção para a sua vida, para a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.